família, tudo bem com vocês? E vamos para as principais notícias de hoje, 25 de maio de 2025. Escritor vai a um podcast e revelar a verdadeira história do planeta Marte. O Mundo News começa agora. Em uma entrevista no podcast Inteligência Limitada, o escritor Jean Valjean, em um papo com o jornalista e teólogo Daniel Lopes e o Vilela, o escritor fala sobre a verdadeira história do planeta Marte e o que realmente aconteceu por lá. Marte tem uma história meio de isolação também, né? E cadê a ética da discussão disso? Ou seja, é só a turma que tem dinheiro e o que significa a vida humana? Ou seja, a questão filosófica, ética, ninguém nem Você discute. crê que Marte tinha estrutura, civilização e foi destruído? Esse é um problema meu, eu não creio, eu sei. Há 300 milhões de anos, o conceito de Yggdrasil, Sim. que envolvia algo que Odin que tomava conta de 8 locas desse universo vizinho, mais esse universo. O alinhamento das o dimensões, Big né? Frost. Marte tinha vida. E assim, a coisa era formidável, porque existia uma alquimia que produzia algo que os deuses precisavam, os deuses que eu digo são as figuras malucas desse universo vizinho, para eles tomar para acalmar a dor deles. E Odin, junto com os Aesir e os Vanir, terminaram criando um tipo de alquimia que está muito bem traduzida na obra de Tolkien. Isso. Impressionante. Poxa, é Senhor dos Anéis, Tolkien. Impressionante. Tava na minha pauta aqui falar sobre o Senhor dos Anéis. Impressionante. Só que a turma fora desse conglomerado de realidades de Yggdrasil, que é a Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, com inveja, começaram a interferir nisso e houve o Ragnarok, há 300 milhões de anos, entendi. que destruiu esse conglomerado de 9 faixas de realidade e inclusive a vida que existia em Marte, que era Midgard. Mas Marte era Midgard? Não é a Terra? Não. Tá. Brandenburg é um cientista da NASA que, quando esses jipezinhos foram soltos lá em Marte, que descobriram um certo elemento químico que só acontece a sua presença quando tem uma explosão nuclear. Então, se fez as contas e viu que aquela cicatriz que tem no Equador de Marte foi de uma bomba que explodiu quando estava a 700 quilômetros de altura. Por quê? Porque foi uma das bombas. Na verdade, foram 9 bombas destruindo as 9 dimensões. Mas a Terra não existia ou já existia? A Terra já existia. Aí nessa época. A Terra seria qual? Porque eu achava que Midgard era a Terra. Midgard é o universo material. Tá. Entendi. É representado metaforicamente por Marte. Só entendi. isso. Em termos de mitologia. E Marte tem a ver com a guerra, né? O deus da guerra, né? Marte. Aí dizem Ares, né? que lá em Asgard, olhe bem a história que eu vou contar aqui rapidamente. Tinham 15 palácios. Cada um de uma cor. Mas aí quando aquela bomba veio, destruindo tudo, aí só no palácio de cor azul que escapou, os telhados azuis. Os telhados azuis. Eu peguei. Captei. Um ser chamado Kvasir reendereçou as 3 setas de Moros que ele ia esconder nesse universo, mas como Marte estava explodindo na hora em que ele ia direcionar essas setas, ele direcionou para algo vizinho, que era um vulcão que estava entrando em erupção aqui na Terra nesse instante. Esse vulcão hoje está na cidade de Edimburgo e sobre ele está construído o Palácio de Edimburgo. Mais fácil. Então, por isso que é dito que uma das setas de Moros, que era Kvasir, feito Moros, caiu em Edimburgo, outra na Croácia e outra na Índia. Então a história que antes foi centrada em Marte passou a ser centrada nos últimos 300 milhões de anos na Terra. Entendi. Aí se você estudar o Mahabharata, você vai ver que Brahma deu uma ordem mandando todos os filhos de tais e tais e tais descendências nascerem na Terra, porque os filhos de Casiap e Adite e de Casiap e Dite nasceram na Terra e estavam tomando conta de tudo. Nós estamos falando aqui de titãs e olimpianos, ou de asuras e devas. Ou seja, a mitologia, cara, a mitologia é de uma riqueza que a gente não imagina. E aquela estrela Titã lá, que eu acho que é de Saturno ou é de Júpiter? Eu não me lembro. Eu sei que tem uma estrela chamada Titã, que dizem que tem coisa ali. Você já estudou sobre isso? Não. Eu desconheço. Não saberia o que lhe dizer a respeito. Eu conheço todas as luas de Saturno e Júpiter. Não tem nenhuma. Não, é Gepeto? Sim. Jápeto? Aí é outro chão. Ali tem coisa ali? Parece que sim.
Porque parece que tem um fosso também, um abismo ali, que tem alguns seres presos ali. Coisas, desde os próprios gnomos, os sirianos que estão presos Sim. numa esfera que é uma das luas, mas só que é água lá dentro e eles estão dentro da Entendi. água. O que tem de loucura sendo descoberto? Você não acha que o Elon Musk pode estar querendo ir para Marte e libertar algum ser ou pegar alguma coisa, não? Cara, buscar alguma eu coisa? lhe confesso que eu tenho dificuldade em analisar, seja lá quem for, além de mim mesmo. Porque eu não tenho uma medida de medição muito razoável. Quando eu olho para alguém e vejo nesse alguém aquilo que eu chamo de sorriso psicopata, eu olho de cara, pode ser trilionário, quadrilionário, pode ser o que for, eu lamento. E mais ainda quando eu vejo as pessoas vinculadas a conceitos que, na minha lógica, tornam a vida pequena, a vida humana, feia. Como essa coisa de nazismo, fascismo. Então, assim, eu sou de uma geração que pensava que o nazismo e o fascismo tinham morrido com a Segunda Guerra Mundial. Aí você, de repente, descobrir que quase todo mundo que você conhece tem essa semente ainda. Aí isso dói. Porque, assim, mostra que a gente não evoluiu. Ao longo dos últimos milênios, o ser humano não evoluiu. O que evoluiu foi a tecnologia humana, mas a sensação de um ser humano que há 3.000 anos atrás dirigia uma carroça segurando uma rede e um hoje que pilota um 747 é o mesmo ser humano. Você sabe como é que a ciência sabe disso? Pela quantidade de proteínas que esses seres humanos produzem. Se você pegar os fósseis de alguém lá atrás e ver quantas proteínas diferentes esse ser humano produzia, dá cerca de 20.000 em cada célula. As mesmas são produzidas hoje. E um gene só pode produzir muito mais que isso, mas implica dizer, então, que o homem o ser humano está produzindo sempre as mesmas proteínas. Por quê? Porque mesmo a gente tendo 10, 15, 20 vidas, a gente faz as mesmíssimas coisas a cada vez que chega aqui. Sem novidade. Falta ousadia, falta... Escorrega sempre na mesma casca de banana. E é assim que vamos encerrando o Mundo News de hoje. A qualquer momento voltaremos com mais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!